Olá pessoal, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Não foi uma experiência boa, foi uma experiência que colocou a minha vida em risco, a vida da minha família. Isto porque nós trabalhamos em casa com bolos, doces, salgados e tudo mais. E numa manhã de terça-feira, por volta das 10, 11 horas, eu decidi trocar o botijão de gás e do lado dele tem um outro botijão que está conectado a um fogão industrial que estava aceso com uma panela de pressão. E eu fui colocar o botijão num outro forno, que é o forno industrial, justamente porque eu precisava dar continuidade ao meu trabalho. Só que dias antes já havia sentido um pequeno vazamento, quando chegamos em casa, mas não fiz muito caso. Então naquela manhã trabalhamos normal, começamos a trabalhar normal. Então quando decidi trocar esse bujão, ao colocar o clique veio o vazamento, só que do lado a chama estava acesa do outro fogão e simplesmente o gás, ao vazar, deu como se fosse aquela puxada e houve então a explosão. Eu queimei o meu rosto, queimei as mãos, tive queimaduras também nas orelhas e nessa parte do pescoço, mas guiado pelo Espírito Santo ainda foi possível eu finalizar o fechamento do clique, evitando assim um acidente maior. Mas o que aconteceu ali, pela lógica que me foi relatado pela minha filha, é que o fogo tomou meu corpo até o telhado. Porém, eu creio absolutamente que Deus, na sua infinita misericórdia, o Senhor renovou o seu amor, a sua misericórdia naquela manhã. Eu tive um atendimento rápido, né? O Senhor, mais uma vez, na sua infinita misericórdia, uma médica pessoal que nós temos, entrei em contato para falar sobre um assunto e a minha esposa relatou que tinha acabado de acontecer. Ela nos orientou justamente a irmos ao hospital e nesse intervalo eu estava passando água no rosto, nas mãos, porque também pegou um pouquinho os braços, e em seguida fomos ao hospital onde foi feito o procedimento. E quando eu cheguei em casa, eu dei sequência usando uma pomada que é fantástica, sulfatidina de prata Samora Ninfalho. Mas qual é o aprendizado que eu quero compartilhar convosco? Eu já havia sentido o cheiro do gás um dia antes, quando eu cheguei em casa, mas ignorei os sinais. Também te deixar essa mensagem para você. Não ignore os sinais, principalmente nós que trabalhamos com gás, trabalhamos nas cozinhas. Algum sinal de vazamento, verifique o que está acontecendo, porque quando nós fomos verificar depois, o bujão estava sem a borracha. E isso é responsabilidade da empresa ou do depósito onde eu compro o gás? Não, porque o gás ela vem lacrado, né? Então não tem como eles saberem se está ou não com borracha. Isso, infelizmente, foi um descuido da minha parte que poderia ter resultado em uma situação maior. Mas foi uma experiência para o aprendizado sobre os sinais, a não ignorarmos isso. Né? Você que trabalha na cozinha, você que é confeiteiro, você que trabalha com fogo, tenhamos muito cuidado em relação a isto. Que o Senhor continue nos dando discernimento para termos percepção dos sinais. Todo o cuidado em meio ao fogo, em meio à segurança do nosso trabalho, é pouco. Precisamos estar sempre atentos, não ignorar e, com certeza, sempre que percebermos isso, tomarmos as medidas necessárias, chamarmos um profissional capacitado que possa nos orientar para então evitarmos o que aconteceu na terça-feira, dia 10 de fevereiro. Mas hoje eu agradeço ao Senhor por ter me livrado, ter livrado a minha família, e estou aqui justamente para contar e compartilhar isso com vocês. Você que trabalha na cozinha, tenha muito cuidado. O Senhor
ama-me bastante, ama a minha família e me livrou. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém que você acredite que este conteúdo fará sentido para ela, ou compartilhe com seus parentes, com seus filhos, com a sua esposa e com quem você ama.